Gente, só vamos já começar. Um pouquinho de paciência para a galera aí entrando. Estou muito feliz de voltar a fazer o antigo Veras News, agora numa nova roupagem em forma de live. Fazendo aqui direto de casa. Se eventualmente aparecer um barulho aí, é porque o povo tá no dia a dia aqui deles. Tá na correria e a gente tem que dividir espaço. Bacana? Bacana. Boa noite Ludmila. O café tá bom, isso. Tem que ter um cafezinho pra gente se manter acordado, que muito café e muita água. Espero que vocês estejam com tempo. Nós vamos tentar aqui fazer uma análise bastante profunda para que vocês possam compreender o assunto. De antemão, eu já aviso que o objetivo dessa live, como sempre, como aquilo que a gente faz, não é fazer uma análise. Diego Braga, meu filho, beijo filho, te amo, acompanha aí. Então veja bem, a gente vai fazer aqui uma análise profunda, mas voltada para concurso público, voltado para o Enem, tá? E para professor Gustavo Scatolino, grande mestre. Vai ficar salvo sim, professor Gustavo, mas eu gostaria que as pessoas aqui acompanhassem presencialmente. 600 pessoas já acompanhando a live, galera, sensacional. Veja que professor se vira nos 30, a gente já conseguiu um mapinha aqui atrás, eu vou usá-lo daqui a pouco, tá? Esse tema, o pessoal que vai fazer aí o concurso da Secretaria de Educação e futuros concursos próximos, com exceção ao da Polícia Civil, pode ser tema de redação. O Sebrasp vem cobrando tema de geopolítica na redação, tudo bem? Então, nós vamos aí tentando orientá-los. Vamos lá, gente, vamos começar. Podemos? Então, veja bem, o mundo todo ficou chocado aí nos últimos dias com essas imagens absolutamente comoventes e assustadoras daquelas pessoas fugindo ali no território do Afeganistão. Bacana? Eu acompanhando lá no Maranhão, passei a semana no Maranhão, dando aula, fazendo estudo de política. Professor e político, a gente andou fazendo as duas coisas. Visitei a cidade de Imperatriz para acompanhar o lançamento da pré-candidatura do senador Everton Rocha ao Senado, e em meio a tudo isso, a gente ali acompanhando toda essa confusão no Afeganistão. Então eu já vim de lá montando toda uma estrutura para que eu pudesse transmitir aqui informações bacanas. Relembro mais uma vez, voltado para concurso, para o Enem, e para você que quer se informar. Muita gente está tentando levar isso para o lado da polarização política, ainda que haja uma relação da polarização política brasileira, ainda que possa se estabelecer uma relação, nós vamos evitar isso aqui. Não é esse o nosso objetivo. Tá? Nosso objetivo aqui é informativo, analítico, num padrão Sebrasp, para que você possa usar aí nos concursos públicos. Tudo bem, gente? Então, vamos começar. O que é o Afeganistão? Eu sou um bom professor de geografia, ou já fui, e a gente começa aqui, ó, mostrando esse mapinha. Só para você se situar, aqui está a Ásia, continente asiático, e aqui, galera, ó, tá a chamada Ásia Central. Nesse pedaço aqui que está a minha mão, que você está vendo, ó, já aqui, deixa eu puxar o mapa mais para cá, opa, aí, ó. Nesse pedaço aqui que está a minha mão, está o famoso Oriente Médio, e aqui do ladinho, eu vou colocar uma marcação em rosa, minha cor favorita, ó, isso aqui, meus amores, onde está essa marcação em rosa, é o famoso Afeganistão, é onde o bicho está pegando. Então olha só, primeira informação importante, meus amores, primeira informação importante, veja que o Afeganistão, ele está aqui, bem no meio da Ásia, historicamente, ó, daqui para cá, isso aqui era uma região de passagem, portanto, uma região de rotas comerciais. Veja que ele faz fronteira com um monte de país importante de confusão. Ó, o Afeganistão faz fronteira com o Irã, sempre em confusão.
e historicamente inimigo dos Estados Unidos nas últimas décadas. Ele faz fronteira aqui com o Paquistão, bem aqui do ladinho, onde está meu dedo, ora amiguinho dos Estados Unidos, ora inimigo. E aqui em cima, meus amores, está a antiga União Soviética. A antiga União Soviética. Então tá aqui, ó, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomequistão, tudo isso eram ex-repúblicas da antiga União Soviética. O que dá ao Afeganistão uma posição estratégica e sempre gerou disputas internacionais por essa região. Então ele é um ponto estratégico, ele é um ponto de passagem, ele era um ponto de rotas comerciais. Por ser um ponto de rotas comerciais, historicamente, britânicos, o Império Britânico e o Império Russo disputavam o domínio sobre essa região. Então entenda que historicamente é uma região que leva a cobiça internacional. Tá bacana? A China tá ali pertinho. A China tá ali no bolo da conversa também. Alguém que lê. Agora leia meus lábios, eles vão tentar te enganar na prova de concurso. O Afeganistão, apesar do professor Nelson Basik-Olik, um dos grandes especialistas em Oriente Médio, classificá-lo como parte integrante do Oriente Médio, e sempre que fala em Oriente Médio, a gente fala em guerra e em petróleo, leia meus lábios. No Afeganistão não tem petróleo. Eles vão tentar afirmar para você na prova que o Afeganistão é um ponto estratégico em virtude das grandes reservas de petróleo lá existentes. Repito, senhoras e senhores, o Afeganistão não tem petróleo, mas ele é importante, eu já te disse, por causa desse posicionamento estratégico. E aí, meu Jamal? Historicamente, então você já viu que fruto das interferências, das ingerências internacionais, o Afeganistão sempre tem guerra. Gente, é um povo guerreiro, é um povo que sabe brigar, é um povo que não arreda o pé. Sabe qual é o barato? Daqui não saio, daqui ninguém me tira, nem que seja morto, tá bacana? Então, ó, lê meus lábios. Causas gerais desse conflito e dos conflitos que ocorreram historicamente no Afeganistão. Primeiro, disputas tribais. Quase todos esses países aqui da Ásia Central, Paquistão, Afeganistão, Índia, as ex-repúblicas soviéticas muçulmanas, eles têm uma organização social, eles têm uma organização antropológica muito em regime tribal. Diego, daqui a pouco eu falo da questão do ópio nessa região. Então eles têm uma estrutura, uma organização social tribal, meus amores. De tal maneira que o líder tribal, ele é muito mais importante do que as autoridades governamentais. O cidadão, ali no seu dia a dia, para ele não quer saber do prefeito, do governador, do presidente. Ele quer saber a respeito aquelas orientações que lhe são passadas pelo seu líder tribal. É uma questão antropológica. Bacana? Então veja bem, essas tribos históricas na Ásia Central e no Afeganistão, elas sempre lutaram por espaço, por poder e por uma série de coisas. Por ser uma questão estratégica, ainda vem a ingerência internacional. Então, lá no século XVIII, XIX, no século XVII ao século XIX, muita luta entre o Império Britânico e o Império Russo para ver quem vai brigar, tomar conta da região. Então, imagina, já tem os conflitos tribais, que alguém aqui está chamando de casta a gente usa mais na Índia, então já tem os conflitos tribais. Somado a eles a interferência internacional, você cria ali um verdadeiro caldeirão, um verdadeiro barril de pólvora que mantém a região sempre em instabilidade política e em conflito. Então leia meus lábios, os conflitos tribais, somado às interferências internacionais, levam a uma instabilidade política que há décadas deixa o país aí em conflitos. Tudo bem? Professor, tá certo, o Afeganistão é um ponto estratégico, mas o que tem lá de importante? Então, primeiro vamos entender a economia do Afeganistão. Gente, o Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo. Tanto que está na mídia agora o Afeganistão e o Haiti, dois dos mais pobres do mundo. O Haiti por um problema político, social, somado a um terremoto que teve, e está chegando agora um furacão.
É muita desgraça numa situação só. Então o Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo. Leia meus lábios. 2/3 da população do Afeganistão vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, vive com menos de $2 por dia. Aí você fala, porra, professor, então eu não tenho $1 na carteira, então eu sou miserável, eu estou abaixo da linha da pobreza. Não, porque aqui nós estamos falando o viver no sentido geral, saneamento básico e uma série de outras questões. Então é uma população em geral miserável. Qual é a base da economia afegã? Agricultura familiar e pecuária. Agricultura familiar e pecuária. Mineração, não em larga escala, e eles ainda conseguem ali exportar lã, algodão, pele e algumas pedras preciosas. Mas tudo isso em pequena escala. Ou seja, contrariamente aos países do Oriente Médio, galera, que tem sempre aquela questão do petróleo, a maioria deles é a região do Golfo Pérsico, no Afeganistão não. Então é uma economia praticamente de subsistência que mantém aquela galera. Agora, leia meus lábios. Tem uma coisinha extremamente interessante no que se refere à questão econômica do Afeganistão. Leia. O Afeganistão, galera, produz muita papoula. Papoula é de onde se extrai o ópio. O ópio é o principal ingrediente da heroína. Heroína, ó. Para deixar a galera doidão e tudo mais. E quem é o maior consumidor de heroína do mundo? Os Estados Unidos. Então, meus amores, ainda que a imprensa não fale, ainda que a diplomacia internacional não fale, ainda que as relações internacionais não falem, meus amores, o ópio, fruto da papoula, matéria-prima da heroína, é algo extremamente importante na economia e na geopolítica do Afeganistão. Ingleses amam, franceses amaram, americanos amam no que se refere à questão da heroína. E aí, olha para cá, galera. A produção de papoula e ópio representa 25% da economia do Afeganistão. 25%. Empregando 12% da população, mais ou menos. Sim, a medicina também usa a heroína, mas os meios ilícitos é que usa de maneira mais interessante, a Anne relatando ali. Então imagina, é uma matéria-prima cuja produção está caindo ao longo da história, mas ainda assim representa 25% da economia do Afeganistão. E historicamente foi o que levou ingleses e outras potências estrangeiras a se interessarem pela região. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos buscar a questão histórica para ver onde é que chega aí ao Afeganistão. Gente, vai me dando dica aí. Tá rápido demais? Tá lento demais? Eu espero que eu esteja estabelecendo uma sequência lógica numa velocidade que permita vocês estarem entendendo. Então vamos lá. Eu disse para você, galera, olha para cá. Eu disse para você, alguém falou aí que eu tô mandando um cortesano para dentro. Não, um cortesano cairia bem, mas não, é café mesmo. Beleza? Então foca novamente, galera. Vamos fazer um histórico. Até o século XVIII, meus amores, eu já disse para você anteriormente, o Império Russo e o Império Britânico lutavam pelo controle daquela região, como eu disse também, já relacionado à questão do ópio. E a organização ali do Afeganistão, para a gente fazer uma comparação, ela ainda se dava em regime meio que feudal, numa organização tribal, como a gente vinha falando. Já no século XX, já que por volta como consequência da Primeira Guerra Mundial, é que o Afeganistão vai declarar sua independência e começa a construir um conceito de Estado-nação. Tudo bem? Depois de se unificar e passar por pequenos períodos monárquicos e por pequenos períodos democráticos, que aquele povo não sabe muito bem o que é democracia, por pequenos períodos governados por escolha eleitoral, e aí não vou entrar nos detalhes da questão eleitoral, finalmente, na década de 70, o Afeganistão começa a viver uma série de golpes e começa a viver regimes ditatoriais. E, leia meus lábios, em 1978, no contexto da Guerra Fria, parou, lembra que era a Guerra Fria das suas aulinhas de geografia?
A luta entre Estados Unidos e União Soviética para mostrar para o mundo que o seu poder econômico, que o seu modelo político-econômico era o melhor para todo o planeta. Então eram os Estados Unidos e o capitalismo, a União Soviética e o socialismo, um dizendo para o outro, eu vou te arrebentar, eu te arrebento, eu jogo uma bomba na tua cabeça, eu jogo duas, eu jogo três, eu jogo quatro, e ninguém jogou, foi porra nenhuma. Tá claro isso? Tá bom, olha pra cá, galera, já tem pergunta aqui, mas eu vou fazer um levantamento depois. A Ana Maduro, que tá assistindo, vai anotando as perguntas aí pra gente fazer depois, Ana. Então veja bem, em meio ao contexto da Guerra Fria, e a guerra era fria porque ninguém atacou ninguém, era um jogo de ameaças, cada um queria expandir o seu modelo. E aí, em 78, instalou-se no Afeganistão um governo, uma república democrática, um governo democrático do Afeganistão. Ou seja, os comunistas chegaram ao poder. Pelo amor de Deus, o conceito de comunismo aqui não é o comunismo filosófico, para a galera não ficar na briga idiota aí. É o conceito de comunismo prático, o chamado socialismo real. Ou seja, era aquele socialismo, comunismo baseado em ditadura. Não aquele que era pregado por Karl Marx e pela filosofia e pela sociologia, tá claro isso? Então, instala-se um regime comunista com caráter ditatorial, semelhante ao da União Soviética e por ela influenciado. Resumo, chega ao poder no Afeganistão em 78, um regime de caráter socialista comunista, mas influenciado pela União Soviética. Só que esses caras que chegaram ao poder não queriam rezar. A galera tem que ter calma, o pessoal está falando um monte de pergunta aí, fala disso, fala daquilo, eu vou falar de tudo isso, eu garanto para vocês que ao final da aula, tudo que vocês estão pedindo que eu vou falar, não vai passar nada batido. Então vamos, gente, em 1979, a União Soviética invade o Afeganistão. Olha para o nosso mapinha, aqui ó, está a União Soviética, ela estava aqui. E o Afeganistão está aqui, ó. Então as tropas soviéticas vieram aqui, ó, e invadiram o território do Afeganistão, colocando lá um governo capacho, colocando lá um governo que fazia exatamente o que eles queriam. E aí, leia meus lábios, essa ocupação do Afeganistão durou 10 anos. Os soviéticos gastaram uma fortuna, os soviéticos perderam muitos soldados, os soviéticos mataram cerca de 1 milhão de afegãos, mas eles não desistiram, eles não arredaram o pé. Professor, o que diabo a União Soviética queria no Afeganistão? Então vamos lá. Ainda que haja divergências entre os historiadores, eu acabei de dizer para você que nós estávamos no meio da Guerra Fria. Então a União Soviética queria expandir o socialismo para outros países, queria expandir o socialismo. E havia também uma questão geopolítica. Veja que a União Soviética está aqui, e a única saída para o mar que a União Soviética tinha era por aqui por cima, ó, e por aqui, pelo Mar Negro, chegando aqui ao Mar Mediterrâneo. Na época do inverno, gente, tudo isso aqui congela. Então os soviéticos sempre tiveram o sonho de achar, os soviéticos e os russos, ó, sempre tiveram o sonho de achar uma saída pelo sul. Então qual era a ideia? Primeiro a gente invade o Afeganistão e o conquista, ou mantém sobre capacho. Depois a gente toma um pedaço do Paquistão, aqui onde está meu dedo, ó, toma um pedaço do Paquistão ou um pedaço para o Irã. Então, para a geopolítica da Guerra Fria, era muito interessante para a União Soviética ocupar o Afeganistão para depois tentar uma saída pelo mar, aqui pelo Irã ou pelo Paquistão. Tente imaginar a importância estratégica que isso representava na questão da Guerra Fria. E é claro, sempre tinha ali a papoula, o ópio e a heroína, que é claro, ninguém falava desses objetivos. Tudo bem, galera? Pois bem, para você lembrar um pouquinho disso, à medida que a União Soviética controlava o país, os afegãos nunca arredaram o pé. E grupos guerrilheiros começaram a se formar para combater a ocupação soviética. Esses grupos guerrilheiros tinham nome, os Mujahideen. E aí você fala de guerrilheiros. Os Mujahideen se organizam como grupos guerrilheiros para combater os soviéticos. E aí tem outra questão. Essa região aqui, ó, olha a geografia dela.
o clima é árido desértico e é uma região montanhosa, para o pessoal da geografia aí, ó, uma região montanhosa oriundo do encontro de placas tectônicas. Então imagina, aquele monte de montanha e o deserto. Quem é que conhece essa geografia, gente? Quem é que sabe desde criança comandar nisso? Os guerrilheiros afegãos. E o exército soviético sabia? Não. Só para você fazer uma comparação, por que que os Vietcongs, os vietnamitas, acabavam levando vantagem nos confrontos de terra em relação aos americanos? Porque eles conheciam a floresta, o clima tropical, quente e úmido, aquela chuva desgraçada, o calor desgraçado, o mosquito, cobra e tudo. Então a geografia da região era extremamente favorável, por causa do conhecimento prático, aos mujahideen, os guerrilheiros afegãos que atuavam naquela região. E aí, resumo, a guerra durou 10 anos, a invasão do Afeganistão pela União Soviética, 115 mil soldados soviéticos estavam lá no auge. Mas esses guerrilheiros tribais, além de conhecer o território, a geografia, eles conheciam o que, meus amores? Quem sabia, quem tinha din-din para emprestar para eles. Leia meus lábios. Esses guerrilheiros afegãos que combatiam a União Soviética recebiam dinheiro, e arma de quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que financiavam os guerrilheiros para que eles combatessem as tropas soviéticas. Se por um lado a União Soviética queria expandir o socialismo, por outro lado os Estados Unidos queriam impedir essa expansão. Tá claro isso? E aí, pouco a pouco, a galera teve que gastar cada vez mais. E aí o meu amigo Joel Ferreira acabou de lembrar aqui, e é verdade, eu vou fazer uma série de casos. O filme Rambo 3, que eu assisti esses dias, nas tardes que eu fico aqui sem ter o que fazer, o filme Rambo 3, quando o Rambo vai ao Afeganistão, é justamente combater ali, ajudar os mujahideen para combater o exército soviético. Vale a pena assistir o filme Rambo 3 nesse contexto, para você entender a geografia, o clima árido e como era ali. Ou seja, o filme Rambo ali é a representação, da ajuda americana àqueles guerrilheiros, tá bom? Mas, aprendam. O professor Nelson Basik Olik, em quem eu gosto sempre de me basear, ele diz o seguinte: naquela região, todo o Oriente Médio, incluindo Paquistão, Afeganistão e companhia, lê meus lábios, o amigo de hoje é o inimigo de amanhã. O amigo de hoje é o inimigo de amanhã. O inimigo de hoje é o amigo de amanhã. O amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Então você tem que entender que o contexto histórico vai fazendo as coisas mudarem o tempo todo. Tá bem, galera? Então, gente, olha para mim. Esses mujahideen eram chamados santos guerreiros. Eles estavam lutando em nome da fé e da religião. Eles acreditavam nisso. Mas eles eram desunidos. Leia meus lábios. Não havia entre os guerrilheiros uma liderança. Cada grupo agia de uma maneira. E é nesse contexto que um dos grupos ao sul do Afeganistão desses grupos ao sul do Afeganistão é que vai surgir o famoso Talibã. Antes disso, entenda, cerca de 15 mil soviéticos morreram nesses 10 anos de guerra, 79 a 89. 1 milhão de afegãos foram mortos. Isso ajudou a colapsar a economia soviética, que já não estava bem, e, é claro, destruiu a já destruída economia do Afeganistão. A galera tá aí falando, então os Estados Unidos os Estados Unidos criaram o Talibã. Eles não criaram o Talibã, mas eles ajudaram financeiramente o Talibã, principalmente na sua formação original na luta contra os soviéticos. Se você quiser usar uma expressãozinha assim mais popular, sim, o Talibã é uma cria dos Estados Unidos à medida que eles financiaram a sua existência. Tá claro? Vamos evoluir então? Pois bem, galera, em 1989, a União Soviética já colapsando,
se desintegrando, o presidente Mikhail Gorbachev não tendo mais como controlar a União Soviética, ela se desintegra, o muro de Berlim caiu, toda aquela história da Guerra Fria indo por água abaixo, resultado, a União Soviética resolve sair do Afeganistão. Beleza, lê meus lábios. Aquele monte de tribo afegã e grupo guerrilheiro vence. Tá bom. Os invasores saíram. E agora, senhores, me digam, quem é que vai comandar o país? Ah, o grupo A fala, não, eu sou mais importante, eu é que vou governar. E o grupo B falou o quê? Porra nenhuma, você é mais importante, mas eu tenho mais arma. E o outro grupo falou, um cacete, quem tem o direito de controlar sou eu, porque eu fui o primeiro a combater os afegãos. Resultado, gente, aqueles grupos guerrilheiros diversos e dispersos que comandavam, que lutavam contra os soviéticos, eles passaram a lutar entre si para ver quem ia tomar o poder. Resultado, a ausência de liderança, a miséria, a fome, a desgraça, abre espaço para líderes ou grupos que prometem mundos e fundos. E é nesse contexto, olha para mim, lê meus lábios, é nesse contexto de desesperança, de conflitos internos entre as diversas tribos, que vai surgir quem, galera? O grupo Talibã, organizado. Um camarada chamado Mullah Mohammed Omar. Vamos repetir? Mullah Mohammed Omar. Lidera esse grupo que tinha combatido e ganhando o nome de Talibã. Talibã significa o quê, galera? Estudantes. Eram os estudantes universitários, em sua maioria, intelectuais, em sua maioria, que se organizaram, pegaram em armas e depois, até pela formação acadêmica, pela formação intelectual, pela maior capacidade de articulação, eles acabaram chegando ao poder. E aí, gente, à medida que o Talibã... Gente, para aí os comentários só um minutinho. À medida que os talibãs iam conquistando as cidades, eles iam impondo uma estrutura extremamente autoritária, violenta, sanguinária, cruel. Vamos lá. Então, veja bem. Eles conseguem definitivamente chegar ao poder em 1996. E de cara, eles instalam a Sharia. A Sharia, gente, é considerada uma interpretação equivocada e extremamente radical do Alcorão. Então, resumindo, que a imprensa está falando, a Sharia diz que, na interpretação deles, tá? A Sharia diz que homem tem que usar barba. Porque homem que é homem usa barba, não pode ser um frouxo de cara lisa, que nem eu. Porque quem não tem cabelo na cara é mulher. Eu estou aqui brincando com coisa séria. A Sharia diz que mulher não pode andar sozinha na rua, porque mulher é um bicho sem razão e sozinha na rua ela se perde. Tem sempre que andar acompanhada de um homem, nem que seja uma criança de 5 anos. É a Sharia que manda cortar o clitóris, porque mulher não pode ter prazer no ato sexual, não pode... Pois bem, você já entendeu aí. Mulher não pode... Por isso que ela tem que usar burca, por isso que ela tem que usar tudo isso. Vai guardando. Tudo isso se acharia. Gente, o Alcorão é um livro tão maravilhoso quanto a Bíblia. É um livro filosófico. É um livro que prega a paz, que prega o amor ao próximo e tudo. Só que cada um interpreta o que quer da sua maneira. Lá no Alcorão não está dizendo nada disso, mas os caras acharam essas interpretações. Então, olha para mim. E aquele que desafiasse... Aquele que era julgado adúltero, aquele que era julgado traidor, aquele que era julgado ocidental, aquele que era julgado homossexual, tudo isso era executado em praça pública, que era para servir de exemplo. Pense 2 vezes no que... E aí, gente, olha para mim, um monte de gente começa a fugir do país. Milhões, milhares começam a fugir do país. Lembrem-se, eu já indiquei para você o filme O Rambo 3, para você entender mais ou menos o que acontece, leiam o livro O Caçador de Pipas. Se você é preguiçoso e não quer ler o livro, assista ao filme de 2007, o livro lá do Khaled
Hosseini, escritor afegão maravilhoso. Tá bacana? Não estou descrevendo o Brasil, gente, vamos lá, eu falei com foco na aula, evitar essas comparações, mas façam para vocês, porque a gente tem que focar aqui naquilo que cai em concurso e cai em vestibular. Claro que essas analogias são importantes para que a gente não repita erros históricos e nem erros geográficos. Tudo bem, gente? Então, vem lá, os radicais talibãs chegam ao poder, tocando o terror. Vocês lembram? Uma das coisas que mais está preocupando a galera é a questão da mulher, a questão de gênero, isso tudo. E aí você lembra da história da Malala Yousafzai, a galera que vai fazer Enem. Isso pode cair também aí nas provas, gente. A Malala Yousafzai era uma jovem paquistanesa de 15 anos, que era proibida de estudar, mas a bichinha era abusada igual a minha filha Marina, não obedece ninguém, não respeita ninguém, desafia o mundo, quer ser revolucionária. Ela está aqui estudando nesse momento aqui no quarto ao lado. Então, a Malala Yousafzai era igual a Marina, radicalzinha. E aí ela falou, criança pode estudar sim, mulher pode. Qual é o nome do livro? O Caçador de Pipas. Então, a Malala Yousafzai começou a desafiar e foi estudar. Ele falou, eu quero estudar, eu quero ir para a escola e não tem quem faça. Ela morava no Paquistão, numa área também controlada pelo Talibã. O que o Talibã fez? Tuf. Meteu bala na reta do ônibus escolar. Um tiro pegou na cabeça dela, mas a bichinha acabou se salvando, foi para a Inglaterra e acabou virando uma referência internacional, como uma ativista dos direitos das mulheres estudarem, como uma ativista dos direitos humanos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e hoje, sem dúvida alguma, ela é uma das grandes personalidades do planeta. E aí, gente, parem de fazer comentário um pouco e observem o que disse ontem a Malala Yousafzai, e ela vai ser frequentemente lembrada por causa dessa preocupação com as mulheres aí nessa questão. Abre aspas, disse a Malala, assistimos em completo choque enquanto o Talibã assume o controle do Afeganistão. Estou profundamente preocupada com as mulheres, com as minorias e com os defensores dos direitos humanos. Poderes regionais, locais, devem pedir um cessar-fogo imediato, fornecer ajuda humanitária urgente e proteger os refugiados e civis. Então, quem está dizendo isso, galera, é a Malala Yousafzai. Ela sentiu na pele o que é a ação dos radicais talibãs contra as mulheres e contra as minorias. Tá claro isso, gente? Vamos lá. Posso continuar? Então veja bem, os talibãs estavam ali no poder, tocando terror, dane-se para o Ocidente, ameaçando o Ocidente. Vocês devem lembrar, ou não sei, que em 1991 eles mandaram implodir estátuas gigantescas, esculpidas na rocha de Buda, porque eles não admitem outra religião. Para os talibãs, você tem que ser muçulmano, e não é muçulmano qualquer um não. Você lembra que os muçulmanos se dividem em sunitas e xiitas, e para eles só pode ser muçulmano se for muçulmano sunita. Então, quem não for muçulmano, você que como eu é cristão, você que é budista, espírita, seja lá o que for, você não pode existir na concepção dos talibãs. Você tem que ser aniquilado. Tá bacana? Quem quiser conhecer mais a história da Malala Yousafzai, anota aí. Leiam o livro A Menina que Queria Ir para a Escola. Um livrozinho bem suave, maravilhoso. Tem também o filme Malala. O filme Malala é um filme de 2015, muito bacana. E a Malala está sempre aparecendo aí nas provas, porque ela é uma importante ativista. Tá bacana? Vamos lá, gente. Então, os talibãs tocando no poder. Lembrando que foi um período, a chegada do Talibã ao poder, gente, foi um período de paz, de relativa paz lá na região. Por quê? Porque eles tocavam o terror. E quem falasse alguma coisa era o que, galera? Executado. Era executado. Eu até lembrei hoje da música do Rapa.
que diz a música do Rapa, que é sempre bom a gente relembrar? A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz não é paz, é medo. Então repito, paz, sem voz, tranquilidade, sem liberdade de expressão, não é paz, é medo. Então a galera ficava caladinho, mas com medo da porrada, com medo da crueldade e da violência dos talibãs. Vão fazendo as analogias. Paz sem voz não é paz, é medo. Tá? Vão fazendo as analogias. Vocês são pessoas inteligentes, não precisa eu dizer aqui do que estou falando. Então olha só, galera, os talibãs estavam lá tocando terror, e aí ocorre um encontro entre o líder talibã, o Mohammed Omar, com o líder de outro grupo. Quem é que entra na história? Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, que nasceu na Arábia Saudita, que era filho de uma família riquíssima do petróleo, cujo pai já tinha sido pai do ex-presidente George Bush dos Estados Unidos, e eles romperam por causa de traição empresarial. Mas aparece na história Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, outro grupo terrorista da região do Oriente Médio, que agora fica amiguinho do Mohammed Omar. Resultado: o Talibã controlando o Afeganistão e o Osama Bin Laden cheio de grana, querendo um espaço seguro para os seus guerrilheiros da Al-Qaeda treinar. Meus amores, juntou a fome com a vontade de comer. Então, meus amores, ali, ó, a partir de 96, com o Talibã chegando ao poder, e nos anos seguintes, o Afeganistão se tornou um grande centro de treinamento terrorista. Era a base de treinamento da rede terrorista Al-Qaeda. Olha aí, como os talibãs conseguem dinheiro? Mércia Nunes, 2016. A gente já sabe, com o ópio, e agora patrocinado também pela rede terrorista Al-Qaeda do Osama Bin Laden. Resultado: presta atenção na sequência. Al-Qaeda, com base no Afeganistão, cheia da grana financiada pelo Osama Bin Laden, que era seu líder, pelo ópio, lá que o meu ex-aluno aí, Wesley Santos, um beijo Wesley, professor maravilhoso, está assistindo. Então lá, eles cheios da grana, começam então a montar uma estrutura terrorista internacional. Resultado: olha a sequência. Em 1993, a rede terrorista Al-Qaeda, pouca gente lembra disso, faz o seu primeiro ataque contra o World Trade Center nos Estados Unidos. O World Trade Center tinha um monte de garagem para baixo, como os prédios daqui. Os caras entraram com um carro e explodiram um carro-bomba no terceiro subsolo do World Trade Center. Eles acreditavam que aquilo, galera, era suficiente para derrubar o prédio. Matou lá algumas pessoas, deu uma baladinha, mas nada. Mas já ficava o sinal. Isso foi em 93. Em 1998, com explosões simultâneas, a Al-Qaeda, sempre com apoio lá dos talibãs, fez o quê? Explodiu a embaixada dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia. Foi um ataque terrorista fantástico, bem articulado e tudo mais. Bacana? Em 2001, você lembra, chega ao ápice, os atentados terroristas de 11 de setembro. 4 aviões são sequestrados, 2 são jogados no World Trade Center, vocês sabem bem da história. Um cai no Pentágono e outro, segundo a versão oficial, cai na Pensilvânia. Tudo ali na região metropolitana de Nova York e Washington, a chamada megalópole do leste, ali nos Estados Unidos, a megalópole do Atlântico. Então, 2 lá no World Trade Center, em Nova York, 1 no Pentágono, em Washington,
o outro seria para atingir a Casa Branca, mas caiu na Pensilvânia, segundo a teoria oficial, a partir de uma luta entre os passageiros e os terroristas. Foi o maior e mais espetacular atentado terrorista da história, transmitido praticamente o que, galera? Ao vivo. Eu lembro perfeitamente esse dia, né? Eu até parei no meio estava saindo de um cursinho pré-vestibular para outro, na hora que eu vi aqui no rádio, parei na primeira televisão, falei, não vou mais dar aula porra nenhuma, e fiquei acompanhando aquilo tudo ali ao vivo. Então, gente, a partir do atentado terrorista, lembrando que em 2004, a galera da Al-Qaeda explodiu trens em Madrid, foi um atentado horrível, e que em 2008 eles explodiram um carro-bomba na embaixada também da Dinamarca lá no Paquistão. Então essa onda de atentados terroristas, todos assumidos pela Al-Qaeda do Osama Bin Laden, que treinava no Afeganistão com o apoio dos talibãs. Então em 2001, os Estados Unidos escolhem seu novo amigo oficial. Quem, galera? O Talibã, o Afeganistão e o Osama Bin Laden. Resultado, os Estados Unidos resolvem invadir o Afeganistão. Qual era o objetivo? Tirar o Talibã do poder, destruir a rede terrorista Al-Qaeda e caçar e matar Osama Bin Laden. Tá bacana? Pois bem, o Bin Laden falou, inicialmente ele negou, mas depois ele falou, fui eu que sapequei essa porra mesmo, já que vocês estão dizendo que fui eu, então fui eu. Os Estados Unidos entram inicialmente, leia meus lábios, com 30 mil soldados, todo o aparato tecnológico, seus super caças, seus super mísseis, seus porta-aviões fantásticos. O poderio militar dos Estados Unidos é uma coisa sensacional, quase igual ao desfile dos tanques que teve aqui em Brasília esses dias. Esquece essa parte, esquece essa parte. Então veja bem, galera, veja bem, meus amores, com seu poderio militar sensacional, 30 mil homens de cara, e no ápice, lê meus lábios, no ápice da invasão, quase 150 mil soldados americanos e dos seus aliados estavam ocupando o Afeganistão. Então, ó, consequências, leia meus lábios, consequência da invasão americana ao Afeganistão. A rede de relações da rede terrorista Al-Qaeda foi desmontada, os talibãs foram expulsos do poder, os Estados Unidos colocaram no Afeganistão um governo provisório da sua confiança, os Estados Unidos realizaram eleições no Afeganistão e, em tese, estabeleceram a democracia, em tese, porque aquele povo não sabe o que diabo é democracia. Eles votam em quem os líderes tribais mandarem eles votar, tá bom? Mas o importante é que, olha para mim, 2 meses depois da invasão, ainda ali em novembro de 2001, o presidente George Bush, era o Bush pai, tá? Falou, nós pegamos os caras, o Bush filho, nós pegamos os caras, nós agora controlamos o Afeganistão. E aí olha para mim, de fato, o governo afegão, que era um governo de coalizão, que assumiu o poder a partir de 2001, a partir da ajuda dos Estados Unidos, era um governo capacho dos Estados Unidos. Gente, lê meus lábios. Essa ocupação americana ao Afeganistão está completando agora 20 anos. Estamos completando agora 20 anos do atentado de 11 de setembro. Os Estados Unidos gastaram assumidamente $1 trilhão. Imagina o custo que é manter 100 mil soldados do outro lado do planeta com toda a estrutura. Imagina o custo que é você mandar toda uma estrutura de guerra para o outro lado. Então, $1 trilhão, 20 anos de ocupação nos Estados Unidos, e no ápice eles tinham até 50 mil soldados. Mas não tinha ainda, gente, os Estados Unidos não tinham conseguido ainda o bolo da cereja. Qual era o bolo da cereja? O bolo da cereja não, porra, a cereja do bolo, tô doidão.
Ai, de tanto falar em ópio e heroína, a gente já tá doido. Pois bem, qual era a cereja do bolo? O desgraçado do Osama Bin Laden. Eles não tinham pego. Caçaram, fuçaram, destruíram, mas não acharam o Osama Bin Laden. Até que, você lembra, eu estava nessa mesa aqui, ó, eu e meu filho estudando, era 00:30, a gente estava estudando, assistindo televisão e ouvindo música ao mesmo tempo. Diego Braga, meu filho amado, está assistindo aí. Nós estávamos nessa mesa, aí entra aquela musiquinha. Tan, 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 tan. Eu não sei fazer outra musiquinha, não. Tan, 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 tan. Entrou lá. Aí. Osama Bin Laden é morto por tropas americanas. A gente estava na mesa dessa sala aqui, eu e meu filho Diego. Então, gente, no dia 2 de maio de 2011, o presidente Barack Obama anuncia... Lembra, Diegão, no dia daqui, ele está aí assistindo. O governo Barack Obama anuncia a morte do Osama Bin Laden. Prenderam lá o camarada, o corpo foi jogado ao mar para que se enterrasse ele em algum lugar, ele ia virar um centro de peregrinação, porque muitos consideravam ele um herói e tudo mais. E aí, para a gente não alongar muito, lembra, sobre os atentados de 11 de setembro, quem quiser, assiste lá ao documentário do Michael Moore, um documentário muito premiado e tudo mais, chama Fahrenheit 11 de setembro. Sensacional, ele vai falar um pouco de que isso aí era meio teoria da conspiração, que não aconteceu, mas não cai em concurso, não cai em prova a versão do documentário, mas ele nos traz uma ideia boa do que aconteceu. Tudo bem, gente? E a respeito da morte do Osama Bin Laden, vale assistir também o filme A Hora Mais Escura. A Hora Mais Escura, em inglês cearense, Zero Dark Thirty. Puta que pariu, que inglês fantástico, hein? Zero Dark Thirty. Aninha, tá bom meu inglês? Pois bem, galera, assistam lá documentário da Kathleen Bigelow, premiadíssimo, que conta como foi o filme, não documentário, como foi lá a morte do Osama Bin Laden. Então vem comigo. Os caras invadiram o Afeganistão. Desarticularam a rede terrorista Al-Qaeda, tiraram os talibãs do poder e agora mataram o Osama Bin Laden. Em tese, leia meus lábios, em tese, eles o que, galera? Alcançaram seus objetivos. E como é caro manter soldados em outro país, estava na hora de vamos trazer nossos homens para casa. Esse é um ditado que tem lá nos Estados Unidos. Vamos trazer nossos homens para casa. Trazê-los vivos. Porque se tem coisa que gera impacto na sociedade americana é quando chega aquele caixãozinho com o soldado dentro e a bandeira americana que vai ser entregue por familiar. Então, gente, lê meus lábios. Presta atenção na sequência, porque isso é muito importante. Tem muita gente falando besteira aí nas redes sociais. Vamos lá. Em 2011, logo após a morte do Osama Bin Laden, Barack Obama, anuncia a retirada das tropas americanas do Iraque até 2014. Em 2011, ele disse, até 2014 nós vamos trazer nossos meninos de volta para casa. Quando Obama anunciou isso, ele foi aplaudidíssimo, aprovadíssimo pela sociedade americana, que estava cansada de pagar imposto para manter a guerra e que estava cansada de ver os seus filhos morrendo do outro lado do mundo. Ele disse, nosso objetivo foi alcançado, a gente capturou o Osama Bin Laden. Mas ele alertou, lê meus lábios, o Obama disse, nós vamos trazer nossos homens para casa até 2014. Mas, lê meus lábios, os afegãos não estão preparados para a nossa retirada. Os afegãos não estão prontos para segurar a pemba. Os afegãos não estão prontos em questão de segurança pública para segurar os grupos terroristas e a rede terrorista Al-Qaeda. Ele e o Talibã. Obama, falou isso em 2014. Então veja bem, galera, paulatinamente, aqueles 100 e tantos mil soldados foram sendo retirados, foram voltando para casa,
Ficaram cerca de 10 a 15 mil soldados americanos no Afeganistão, com o objetivo de garantir a segurança da Zona Verde, onde ficavam ali as repartições diplomáticas, o centro da cidade. Ficaram ali cerca de 15 mil soldados americanos para treinar as forças armadas afegãs. Os Estados Unidos mandaram cerca de 85 bilhões de dólares para o governo afegão, a fim de garantir a segurança e de treinar suas forças armadas. Tudo bem? Vamos lá. Em 2020, já agora mais próximo, o The Orange Man. Quem é The Orange Man? Digam, senhores. Quem é The Orange Man? Quem é o Homem Laranja? Ele, Donald Trump. O Donald Trump diz o seguinte: em 2020, já vendo que o bicho estava pegando para o lado dele, que ele não ia ganhar a eleição, que o bicho estava correndo, ele disse: nós vamos trazer nossos homens definitivamente para casa. Leia meus lábios, para depois não falar besteira igual estão falando por aí. O Donald Trump assina um acordo com o Talibã. Sentaram lá no Catar. E aí, amigo? E aí, parça? Toca aí, meu brother. E eles assinaram um acordo, senhores. Qual foi o acordo? Disse o Trump. O Trump é assim. O Trump disse o quê, galera? Nós vamos retirar todas as tropas americanas do Iraque, Talibã. Talibã. Ele não falou isso para o governo afegão. Ele falou isso para os talibãs. O líder talibã: beleza, amigão. Tá, mas o que tu quer de troca? E aí o Donald Trump disse: eu quero que você, Talibã, não ataque tropas estrangeiras no Afeganistão. Lê meus lábios. O Trump disse: eu tiro os soldados e você assume o compromisso, Talibã, de não atacar tropas estrangeiras no Iraque. O Talibã falou: mas as tropas do governo afegão eu posso atacar, não posso? Ah, mano, aí é problema seu. Meu compromisso é que você não ataque tropas estrangeiras. Resultado, galera. O Talibã, na prática, o Trump disse: governo afegão, eu tô vazando, cuida que o problema é teu. Governo afegão, eu tô vazando e tu vai ficar por conta própria para combater os talibãs. Gente, então foi uma política de Estado de retirar todos os soldados, que começou com Obama e teve continuidade do governo Trump. Não foi uma política do Obama, não foi uma política do Trump, não foi uma política do Biden. Foi uma política pública da diplomacia internacional americana de sair fora e deixar o governo afegão, teoricamente treinado, para resolver a questão com os talibãs. Então eu fico aqui lembrando do Gabriel Garcia Marques, famoso escritor aqui latino-americano, que tem o livro Crônica de uma Morte Anunciada. É alguém que morreu, o livro, e cada um tem a sua versão da morte. Ou seja, meus amores, todo mundo sabia que o Talibã ia tomar o poder à medida que as tropas americanas saíssem. O Trump, no acordo que ele fez lá em fevereiro de 2020, ele disse: ó, a galera vai sair até setembro, de 2021, justamente quando se completam 20 anos do atentado de 11 de setembro. Só que o Talibã, gente, o Talibã não respeita acordo, porra. Nunca respeitou. Resultado, os americanos foram tirando as tropas e o que os talibãs fizeram? Começaram a ir ocupando territórios. E a CIA, a inteligência dos Estados Unidos, falou: olha, pelos meus cálculos, eles vão dominar todo o território. Eles sabiam já, mas eles só vão conseguir chegar a Cabul depois de setembro. Gente, no dia 2 de julho, os últimos soldados americanos saíram da base de Bagram, que era a maior base americana lá. Ficaram só 2.000, o restante vazou. Aí o Talibã falou: aí ó, agora os caras deixaram a porteira aberta, meu irmão. Vamos
para cima. E os talibãs foram, contudo, dominando províncias após províncias, territórios após território. O caminho estava aberto, vamos avançar com todo o nosso terror. Resultado? Chegamos agora. 15 de agosto de 2021, os talibãs chegam à cidade de Cabul, a capital. Lembra, esperava-se que eles chegassem somente em setembro, final de setembro. Eles chegaram agora, 15 de agosto. Chegaram de forma avassaladora, de forma violenta, de forma que ninguém esperava, patrocinados ali indiretamente pelo Paquistão, e chegando, mano. E lembrando, patrocinados também pelos Estados Unidos. Olha que curioso. Eu acabei de falar para você que os Estados Unidos gastaram nos últimos anos aí cerca de 85 bilhões para treinar as tropas afegãs a fim deles combaterem o Talibã. Gente, a grande marca do governo afegão, que é aliado dos Estados Unidos que estava no poder, a corrupção. Boa parte dessa grana que os Estados Unidos mandavam era desviada pelos líderes políticos, pelos líderes militares, pelos líderes religiosos, e parte da grana e parte das armas que os Estados Unidos mandavam chegava na mão, inclusive, do Talibã. Presta atenção, os talibãs estavam se alimentando, fruto da corrupção, da grana e das armas enviadas pelos Estados Unidos para combatê-los. Você entende a complexidade desse troço? Resultado, meu irmão. Resultado, gente. O Talibã chegando, e aí, lembram, a fama do Talibã: crueldade, decapitação, estupro, aquela loucura toda. Quando os caras chegam à cidade, quem entrou em desespero? Os soldados americanos que ainda estavam lá. Os soldados de outros países que ainda estavam lá. As repartições diplomáticas que estavam lá. Um monte de estrangeiro que estava lá. E os afegãos civis que trabalhavam para os americanos. Intelectuais, técnicos, pessoas em geral que estavam lá. Essas pessoas lembravam do que o Talibã fez da última vez, que eles assassinavam estrangeiros, quem tinha contato com o estrangeiro, mulher que botou o rosto para fora da burca, mulher que frequentou a escola, aquela coisa toda. Então há um grande medo que tudo isso volte à tona. Resultado, em desespero, as pessoas correm para o aeroporto na tentativa, meus amores, desesperada e frustrada, de conseguir um voo. Milhares de pessoas invadindo o aeroporto, que era controlado ainda pelas tropas americanas. E aí eu não preciso mais falar. Aquelas cenas chocantes das pessoas correndo, essa cena que saiu hoje, terrível, as pessoas penduradas num cargueiro americano, que ao decolar, as pessoas foram penduradas e caíram lá de cima. Então um desespero total. Leia meus lábios. Então assim, essas cenas desesperadoras, elas sintetizam a violência do Talibã. Mas, senhoras e senhores, os talibãs disseram: por que tanta correria? Por que tanta pressa? Por que tanto medo? Nós, talibãs, estamos diferentes. Nós queremos apenas o direito legítimo de governar o país e faremos uma transição pacífica. Faremos uma transição pacífica, disse o Talibã. Gente, o passado traz cenas terríveis. Alguém acreditou nos talibãs, senhoras e senhores? Não, ninguém acreditou. Exceto quem? Só quem acreditou no Talibã? A Rússia e a China, aliados de última hora dos talibãs, mantiveram suas embaixadas. A Rússia e a China falou: não vou sair daqui não, isso é exagero e tudo mais. Isso tem um porquê, que a gente já fala. A China e a Rússia, ao não fecharem suas embaixadas, já disseram, de alguma forma: nós reconhecemos o novo governo afegão. Então, enquanto todos os países estão tirando seus embaixadores, enquanto todos os países se recusam
a reconhecer o governo talibã, a Rússia e a China, históricos inimigos dos Estados Unidos, históricos opositores dos Estados Unidos, disseram, não, tá de boa. Gente, ninguém faz nada sem interesse. Os russos têm interesse na região e os chineses querem expandir a sua influência no Oriente Médio. Tá claro ainda, gente? Aí agora, veja bem. A forma como as tropas americanas saíram de lá, a partir de julho, saíram meio que escondido. E a forma como eles tiveram que evacuar o país agora, foi considerado uma grande humilhação internacional. Foi considerado um grande fracasso geopolítico dos Estados Unidos. Ou seja, os caras saíram com o rabo entre as pernas. 20 anos de ocupação, 1 trilhão de gastos, vitórias pífias, e os talibãs voltaram ao poder. Então acabou sendo algo humilhante para a diplomacia e para o serviço de inteligência americano. Acabou sendo um fracasso internacional. Leia meus lábios. Apesar de não ter sido culpa do Biden, porque você viu que foi um processo que começou lá em 2011 com o Barack Obama, passando pelo Donald Trump, e isso caiu no colo do Joe Biden. Resultado, essa tomada do Afeganistão pelos talibãs é a primeira crise geopolítica do governo Joe Biden. É a primeira pemba das relações internacionais que ele vai ter que resolver. Professor, e o Brasil? Como é que ficou nessa história? Não ficou. O Brasil, gente, não tem embaixada no Afeganistão. E segundo o nosso Ministério das Relações Exteriores, segundo o Itamaraty, não tem qualquer cidadão brasileiro, pelo menos que a gente saiba, nesse momento, no Afeganistão. Então, o nosso papel, por enquanto, é observar e dar pitaco que não vai servir para muita coisa, tudo bem? Resultado, gente, as cenas, as imagens, tudo realmente é muito preocupante em virtude de tudo que o Talibã fez ao longo da história. Hoje, dia 16 de agosto, agora na parte da tarde, teve uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de... A moça está perguntando, alguém está perguntando o que diabo é pemba. Pemba é uma expressão para definir pemba. Deixa para lá, né? Eu não vou mais usar essa expressão não, tá bom? Pois bem, é outra coisa mesmo. É isso aí mesmo que vocês estão pensando, gente. Ou seja, deixa pra lá, vocês já entenderam. Pois bem, volta. O Conselho de Segurança... Presta muita atenção nisso que a galera cobra muito em prova. O Conselho de Segurança da ONU é o órgão, em tese, responsável pela manutenção da paz mundial. Eles se reuniram hoje com seus embaixadores para discutir. E não teve nada de novo. É um órgão que está enfraquecido. Então, lembrando, o Conselho de Segurança é formado por 15 países. Desses 15 países, 10 são membros provisórios, trocados a cada 2 anos, e 5 são membros permanentes e com poder de veto. Se um deles disser não, a resposta é não. Quem são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança? Qual é a sigla? Recife. Quais são os 5 membros permanentes? R de Rússia, E de Estados Unidos, C de China, I de Inglaterra, no caso o Reino Unido, e F de França. Então, quem são os 5 membros permanentes do Poder de Segurança que tem poder de veto? Recife, R de Rússia, E de Estados Unidos, C de China, o Wagner, grande professor de geografia, está aí digitando, né? C de China, I de Inglaterra e F de França. Obrigado, professor Wagner. Se for o Wagner que eu estou pensando, é ele mesmo que está ali digitando. A imagem sai bem pequenininha. Pois bem, gente, lá na reunião do Conselho de Segurança hoje, os Estados Unidos repetiram o que o Joe Biden falou em entrevista. Nós estamos retirando nossas tropas e nossa população. Se o Talibã não respeitar, a reação será um massacre.
O Joe Biden, ele tem aquela carinha de... uma carinha de bonzinho, mas ele foi duro, incisivo. Só haverá sossego quando nós retirarmos todos os nossos cidadãos. E se isso não for respeitado, a nossa retaliação será feroz, violenta, disse o Joe Biden. A Rússia disse o quê? Porra, velho, por que vocês estão criando esse pânico todo? Kamaradovsk, o Talibã, tá na paz. Kamaradovsk, o Talibã não vai fazer nada, não. A gente só quer uma transição pacífica, disse lá os camaradas russos a respeito dos Kamaradovsk, dos talibãs. Beleza? E o secretário-geral do Conselho de Segurança, uma espécie de presidente, o português Antônio Guterres, Magno Coelho, está assistindo lá de Crateús, no Ceará, minha terra. Um beijo, tem uns 2 crateusenses aí, é isso mesmo. Os camaradas russos disseram, Tranquilovski, galera, os talibãs são da paz e tal. Então, gente, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, já andou falando em relatos de atrocidades. Já há relatos de que os talibãs estão tocando o terror e cometendo aquelas mesmas atrocidades de sempre. Tá bom. Professor, nas provas, principalmente na redação, além deles quererem saber o contexto histórico, eles podem querer saber o contexto histórico em que o Talibã surgiu e chegou ao poder. Eles querem saber as causas atuais, a retirada das tropas americanas. Eles vão querer saber, na conclusão de uma potencial redação a respeito disso, as consequências de tudo isso. Então, gente, eu listei aqui 5 consequências imediatas dessa tomada do Afeganistão pelos talibãs. Não, esquece esse negócio de terceira guerra mundial. Tem isso não. Vamos ser realistas, vamos ser concretos. Então, consequência número 1. Essa já está acontecendo e é uma marca e é um dos assuntos mais cobrados em redação de prova de concurso. Crise de refugiados. Você pode até ir anotando. Consequência número 1 dessa situação. Crise de refugiados. Gente, milhões de afegãos, haja vista o que já está acontecendo no aeroporto, milhões de afegãos irão fugir do país. Irão tentar entrar no Irã, tentaram entrar no Tadiquistão, no Turcomequistão, no Paquistão, mas a galera vai fugir aos troços. Você sabe como, já está acontecendo. Você sabe como é que é fuga. O cara pega o que tem e vaza. Lá no filme ou livro, assista o filme que é mais rápido nesse primeiro momento, lá no filme O Caçador de Pipas vai mostrar como é que se dá essa fuga. Foge a classe média, foge o rico, foge o pobre, foge quem tiver na reta que não concordar com os talibãs. Como aconteceu recentemente na Guerra Civil, recentemente não, já tem 10 anos, né? Na Guerra Civil da Síria. Então, primeiro, crise dos refugiados. Isso vai gerar um colapso social nos países vizinhos ao Afeganistão e vai gerar um colapso social na Europa. O sonho dessa galera é chegar à Europa. Você lembra da crise dos refugiados há 10 anos atrás. Então, primeira consequência imediata, uma crise de refugiados somado a uma grave crise humanitária afetando os países vizinhos e a Europa. Segunda consequência, ficou claro, gente, essa da crise dos refugiados? Segunda consequência, potencial aumento de atentados terroristas. O Talibã é, antes de tudo, também um grupo ligado a grupos terroristas. Pode ainda ter ligações com a rede terrorista Al-Qaeda, com aquilo que sobrou desde a desarticulação do Osama Bin Laden. Com eles chegando ao poder, tem os grupos que não concordam com eles. Isso pode levar ao aumento de atentados terroristas no Afeganistão, nos países vizinhos, no Oriente Médio e em outras partes do mundo. Então o mundo ficará mais instável, o mundo ficará mais vulnerável a novos atentados terroristas. Some-se a isso, meus amores, que agora no dia 11 de setembro, hoje é dia 15, não é isso? Daqui a menos de um mês, completar-se-á. Caralho, usei uma mesóclise fantástica, pareceu o Michel Temer agora. Então agora no dia 11 de setembro, completaremos
20 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro. Toda essa ação na véspera do 11 de setembro não é à toa, gente. Existe um simbolismo por trás disso. Grupos terroristas podem se sentir estimulados nesse contexto. Consequência número 3. Mudança na estrutura do poder geopolítico do Oriente Médio. Tudo isso que está acontecendo e da forma como está acontecendo enfraquece os Estados Unidos na geopolítica do Oriente Médio e fortalece a Rússia e principalmente a China, cujo grande sonho é entrar pesadamente lá na região do Oriente Médio. E você sabe o porquê, toda a questão ligada ao petróleo. Então, há uma tendência de enfraquecimento dos Estados Unidos na geopolítica do Oriente Médio e fortalecimento da Rússia e da China. Quarto, professora Vânia Rego me mandou uma mensagem hoje preocupada. Um beijo, Vânia. Preocupada com a questão da mulher. Eu li lá atrás o que disse a Malala Yousafzai. Historicamente, os talibãs perseguem as mulheres, misoginia institucional e estrutural. Eles perseguem as minorias, perseguem qualquer um. Eles disseram que estão mais calmos, mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, a mulher, os professores universitários, na última aula, lá na sexta, já se despediram das alunas, porque sabem que com a chegada dos talibãs ao poder, elas dificilmente voltarão às aulas, se o Talibã implantar o mesmo modelo adotado da outra vez. Então, perseguição às mulheres, obrigado, o professor, meu amigo, está digitando ali. E quinto, professor, e o Brasil tem a ver com isso? O que o Brasil tem a ver com isso? Lê meus lábios. A gasolina, eu estava lá em Imperatriz, no Maranhão, que felicidade vendo lá os postos. Gasolina, galera, lá estava 5,59, 5,80. E os meninos que estavam lá comigo reclamando. Eu falei, bicho, lá em Brasília tá chegando a setão. 7 conto. Tá 7 conto, Fátima, a gasolina? 6 e cacetada aqui, disse a Fátima. 7 conto, mano, a gasolina. Olha pra mim, gente. Essa saída das tropas americanas, com a chegada do Talibã, gera uma instabilidade estrutural em toda aquela região, inclusive no Oriente Médio, que se caracteriza pela grande produção de petróleo, com a possibilidade de aumentar atentados terroristas, como eu já disse para você, gera uma instabilidade na produção de petróleo. Resultado, se eu tenho uma instabilidade na produção de petróleo, essa é a quinta consequência, tá? Então, toda essa insegurança, toda essa instabilidade afeta diretamente a produção do petróleo, afeta a negociação do petróleo de longo prazo. Porque o petróleo o cara paga hoje para receber lá na frente. Só que ele sabe que lá na frente corre o risco de não ter petróleo, de ter atentado, e tudo isso afeta. Resultado, é possível que essa instabilidade toda leve a uma elevação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Consequência, a Petrobras acompanha a cotação internacional do petróleo, que é em dólar. Consequência, vai subir. Consequência, tu vai pagar. Consequência, vai passar de setão. Consequência, cadê aquela maluquinha que foi lá no posto de gasolina? Gente, que absurdo. Gasolina é 2,26. Ah, eu quero pegar Dilma. Ou seja, velho, você vai ter que fazer que nem eu, mano. Vender um carro, eu não tenho um carro, agora eu tô andando só de Uber, a pé, carona com os amigos, do jeito que der e tudo mais. Então, revisando para você as 5 consequências. Obrigado aí. Vamos lá. Primeiro, crise, de forma sintética, crise de refugiados, potencial aumento dos atentados terroristas, que a galera se sentiu estimulado, mudança na estrutura geopolítica do Oriente Médio, com aumento de força da Rússia e da China, e o enfraquecimento dos Estados Unidos. Claro que tudo isso pode mudar rapidamente, tá bom?
perda dos direitos das mulheres, perseguição às mulheres, estupro coletivo, venda de menina, aquela desgraceira toda que acontece, que é realmente preocupante. Aí aquelas pessoas que ficam criticando feminista vai entender o conceito amplo de feminismo, o conceito humano. Onde não tem movimento feminista, mulher se ferra. Daí vocês têm que entender a importância das mulheres que defendem o direito de outras mulheres. E isso não é mimimi, não. É real. E não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. E 5, instabilidade, podendo gerar um aumento do preço do barril de petróleo. E é tu, peão, eu, todos nós, que pagaremos o pato. Gente, agora no final da tarde, os Estados Unidos, vendo que o bicho estava pegando, o que eles fizeram? Eles têm muitas tropas ali na região próxima, muitos porta-aviões, tem tropas ainda no Iraque, no Catar, nos países aliados ali daquela região. Os Estados Unidos correram e mandaram tropas a mais. Está com dificuldade agora à noite, né, já no horário de Brasília, controlaram o aeroporto, já voltou a decolar, já voltou a pousar, e a tendência é eles controlarem isso para retirar os seus civis, os soldados em geral. E o Talibã vai deixar. O Talibã não é bobo. Eles querem que os Estados Unidos alcancem o objetivo, saiam as tropas, para que eles assumam definitivamente lá o poder. É capaz, sim, alguém perguntou aí, de Al-Qaeda está ainda estruturada ali dentro das estruturas do Talibã, e isso a gente vai ver com o futuro. Ana, tem pergunta aí pra gente, Ana, que eu precise responder, que tenha ficado aí? Manda ali pro celular da Fátima, porque eu nunca consigo ler aqui, eu sou meio lerdo nessas tecnologias. Tô muito feliz com a audiência aí, gente, que eu olhei aqui, teve hora aqui que deu pico de mais de 1.500 pessoas, isso é lindo, isso é maravilhoso. Vamos lá. O Biden fez... Pergunta, tá, gente? Márcia Regina F. O Biden fez certo em retirar as tropas de lá? Márcia, não era decisão só do Biden. Eu te falei que foi uma questão processual que começou com o Obama, que foi acordado foi acordado 2 de fevereiro pelo Trump, e que ficou para o Biden resolver. Como alguém ficou a pemba lá, ficou o problema para o Biden resolver. Ele não tinha muita alternativa, até porque os talibãs estavam chegando e um confronto ia ser complicadíssimo. Tá bacana? O problema é que chegou antes do que eles imaginavam, ou seja, chegou antes do que eles imaginavam. O serviço de inteligência dos Estados Unidos foi pouco inteligente. A China tem alguma coisa nisso? Tem, indiretamente tem, e ela tem interesses, como eu já disse, em expandir a área de atuação de seus negócios para o Oriente Médio, né? Qual o interesse, então, dos Estados Unidos? Foi tudo, nós explicamos tudo aqui, toda aquela ocupação histórica. De onde vem o dinheiro para a guerra? Do ópio, de países que têm interesse naquela região. Então, tem sempre aqueles financiadores, a gente falou ao longo da aula. A Ellen Gabriele diz, qual seria o interesse da China e da Rússia? Já falamos, aumentar a influência na região e enfraquecer os Estados Unidos, uma espécie assim, como se fosse um resquício do resquício de Guerra Fria. O JC Amorim. Então, tecnicamente, os Estados Unidos sustentam grande parte do Afeganistão? Sim. Nos 20 anos de ocupação, os Estados Unidos acabaram injetando muita grana no Afeganistão, inclusive na melhoria da infraestrutura, já que os próprios americanos precisavam. A RG Paulo, como surgiu o Talibã? A gente falou lá atrás, o Talibã surge no contexto da ocupação da União Soviética entre 1979 e 1989, a partir dos Mujahideen, né, que são os grupos guerrilheiros, os guerreiros santos que combatiam lá os soviéticos. Tá bom as respostas, gente? Tá dando ou tá rápido demais? A Thalita Mello pergunta, professor, e os ativistas e os repórteres que estão sendo mortos por lá? Se eles ficarem lá, não conseguirem sair,
E os talibãs chegando ao poder com a mesma crueldade e voracidade que aconteceu da outra vez, ativista, repórter, defensor de direito humano, quem tiver na reta vai se ferrar. Ou seja, vaza. A Liris, eu te amo. Beijo, meu amor. Liris Galhardo. Os sunitas são os extremistas... Muito boa a sua pergunta. Lembra, gente? A religião muçulmana se divide entre xiita e sunita. Historicamente, nós, professores de geografia e de história, até porque as informações que chegavam a nós até os anos 80, 90, eram informações muito truncadas, a gente tinha pouco acesso a essa lógica. Era muito comum o professor de geografia e história clássico assim, xiita é radical, sunita é moderado. Não existe isso. Tem, por exemplo, o Talibã é sunita e é radical. Tá bacana? O Estado Islâmico era sunita e era radical. Então não existe mais essa história de xiita radical, sunita moderado. Tem xiita moderado, tem sunita moderado, tem xiita radical, tem sunita radical. Depende do contexto e do lugar. Nesse caso aqui, Liris, eles são radicais sim. Eu acabei de falar aí o que eles fazem. Onde é que estamos? O Cláudio Almiro diz, professor, depois fale sobre a preocupação da China com a expansão do islamismo, principalmente na fronteira com o Afeganistão. Muito interessante. Tem um pedacinho ali da China que faz fronteira com o Afeganistão. E na província moram cerca de 1 milhão de chineses muçulmanos. A China, que é um estado, em virtude dessa lógica comunista, ela se classifica como um estado ateu, mas sabe que tem religião, ela se classifica como um estado ateu. A China teme muito essa expansão do radicalismo para os muçulmanos chineses, o que obrigaria a China, por exemplo, a ter que trucidá-los com mão de ferro, gerando toda uma preocupação internacional. Você sabe que a Rússia tem preocupação semelhante. Aqueles países da antiga União Soviética, Turcomequistão, Tadiquistão, Quirguistão, Uzbequistão, ex-repúblicas soviéticas, elas têm maioria muçulmana. E no sul da Rússia, você tem comunidades muçulmanas muito significativas. Então a Rússia até quer ficar de olho ali para evitar que esse radicalismo chegue também ao seu território, na mesma lógica lá que eu acabei de falar da China. Sim mesmo, chineses muçulmanos, fruto ali da migração e da proximidade. Cerca de 1 milhão ali na fronteira da China com a região. A Caroline, se haverá mais lives? Não sei, depende do meu ânimo, do assunto, se vocês quiserem, se vocês gostaram, de repente a gente faz outras lives aí no futuro.